conteúdo agora, certo? Então, vamos começar. Ontem nós trabalhamos, né, até a relação entre os lugares. Hoje, nós vamos trabalhar ali lugar e paisagem, tá? Então, nós temos ali, cada lugar existe uma paisagem, certo? Então, as diferentes características dos elementos, assim como sua disposição nos lugares, podem resultar em variadas paisagens, certo? Então, cada lugar, cada região, cada lugar possui o quê? Uma paisagem diferente, não é? Desligam o áudio de vocês que está dando eco. Aí, muito bem. Então, cada lugar possui uma paisagem diferente, né? Que resulta em diversas paisagens, né? Um exemplo que a gente pode dar é simples. No litoral, vai ser a mesma paisagem que tem aqui na nossa região? Não são paisagens diferentes? Não são lugares diferentes? São, né? Então, a gente tem ali, cada local, cada lugar, nós temos uma paisagem diferente, né? Uma paisagem distinta. Certo? Elas não são iguais, elas podem ser até parecidas, mas não são iguais. Tá? Aí as paisagens, elas podem ser divididas em paisagem natural e paisagem cultural. Vamos estudar o que seria essa paisagem natural. A paisagem natural, gente, são aquelas paisagens, são os elementos, né, da inter-relação entre os elementos da natureza. Ou seja, são aquelas paisagens ainda que não foram modificadas, que possuem elementos da natureza. Que elementos que são? Rios, árvores, né? Rochas, terra, dependendo do local, né? A vegetação do local, que nem no nosso Brasil nós temos vários tipos de vegetação. No Nordeste ali tem uma vegetação, na Amazônia, no Norte, outra vegetação. Então, o quê? São paisagens distintas, são paisagens que têm ali o quê? Relação com a natureza. Certo? Porém, são raras as paisagens que não tiveram ação direta ou indireta dos seres humanos, tá? Vocês sabem que hoje, né, todo o nosso planeta ele já é quase descoberto, né? Todas as áreas já são descobertas. Temos poucas áreas ainda que o homem não modificou ou não chegou, né? Então, nós temos ali... Oi. Tem uma tribo, isso não tem muito a ver, mas tem uma tribo que ela mora em uma ilha, que é a ilha mais lá do mundo, e eles ainda não descobriram como se faz o fogo. Então eles tá. Estão... Então tá bom. Então, gente, vira a tua câmera, ajeita ela, por gentileza. Desliga o som, Maria. Áudio estourado. Desliga ali o som para não dar eco, tá? Então, todos os elementos visíveis em um momento e lugar formam o quê? As paisagens, tá? E elas podem ser da visão, tá? As paisagens também são percebidas pelas sensações. Como que a gente percebe as paisagens pelas sensações? Como a temperatura por meio do tato, os odores por meio do olfato e os sons por meio da audição. Certo? Então, são várias paisagens, né, que a gente pode perceber de diversas maneiras, né, por outras sensações também. Então, ó, a gente sabe temperatura, a gente por meio do tato a gente consegue perceber uma paisagem, os odores, né, por meio do olfato, os sons pela audição, também conseguimos observar a paisagem. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Observem a paisagem, que nós temos aqui duas paisagens, ó. Uma paisagem no litoral do México, duas paisagens naturais, tá? O que a gente observa nessa paisagem? O mar, rochas, né? Árvores, o coqueiro, na verdade, né? Areia. Paisagem na Tanzânia, como o Monte Kilimanjaro ao fundo. O que nós temos? Temos ali a árvore, aí temos o monte, né? Lembra que eu falei para vocês na aula de clima, quando a gente tem ali quando a altitude é bem elevada, a porção de terra é menor, o que tem a presença de neve, né? A gente tem aqui a presença dessa neve, essa área congelada. Por mais que ela esteja em um local onde que é muito quente, o monte, como ele está numa altitude muito grande, né? Está bem alto aqui o Monte Kilimanjaro, o que acontece? Kilimanjaro, o que acontece? Ele acaba tendo ali a neve. Então, nós temos uma paisagem aonde, que por mais que estamos num local muito quente, a gente vê ali a presença da neve, tá? Então, as paisagens naturais, só para a gente
encerrar aqui as paisagens naturais, são aquelas paisagens aonde que nós vemos o quê? Vemos a presença da natureza, né? Onde que nós temos onde que nós temos a presença de árvores, rochas, né? Onde que podemos ver a natureza, certo? E temos as paisagens culturais, tá? O que seriam as paisagens culturais? São elementos construídos pelos seres humanos, tá? Que predominam como áreas agrícolas, casas, edifícios, avenidas, escolas, praças, enfim, tudo que o homem modificou, né? Tudo que o homem implementou. Nesse caso, nós temos o quê? Uma paisagem cultural. Observam, uma paisagem de rua comercial no distrito ali de Mekong, em Hong Kong, tá? É um distrito onde nós temos uma rua, observam as edificações que temos ao lado, né? Na rua tem as barracas, onde que está tendo ali o comércio, a venda de produtos, tá? E isso é uma paisagem comercial, ou seja, uma paisagem cultural. Por quê? Porque é cultura ali da região em Hong Kong, tá? Que fica na China. E abaixo, nós temos uma paisagem da fronteira estabelecida, né? Pelo Rio Paraguai, entre o Paraguai e o Brasil. Então, a gente vê aqui aspectos naturais que o homem introduziu ali algumas culturas, né? Ou seja, as construções. Temos aqui a Ponte da Amizade, que liga os dois países, tá? Então, a gente tem aqui o quê? O que nós observamos? Observamos uma paisagem cultural, né? A introdução de edifícios próximo ao rio e a construção de uma ponte em cima do rio, para quê? Para poder, né, ter esse tráfego de pessoas entre os dois lados, entre o estado do Paraná e o país do Paraguai. Certo, gente? Então, a gente tem uma ligação, né, que tem ali, tentando ter por via terrestre, uma ligação entre os dois países. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, conseguiram entender o que é uma paisagem natural e uma paisagem cultural? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida sobre paisagem natural e paisagem cultural? Não tem? Se eu perguntar na prova o que é uma paisagem cultural e uma paisagem natural, vocês vão saber identificar? Beleza, então. Sim. Agora, o que nós vamos fazer? Lá na página 334, tem uma atividade, a questão 1, tá? Que vocês vão fazer o seguinte. A fotografia abaixo retrata uma cidade histórica do Brasil. Observe-a e depois responda as questões. Então, nós temos lá a fotografia, a paisagem da cidade de Salvador, Bahia, e nós temos os elementos naturais que identificam. Daí você vai responder que elementos naturais você identifica na fotografia acima. Você vai ver quais são os elementos naturais que tem ali nessa fotografia. Página 334. Aí, a letra B. E quais elementos culturais se destacam nessa paisagem? Você vai ver ali quais são os elementos culturais. Lembram? Elementos naturais, natureza. Elementos culturais, o que o homem construiu. De que maneira podemos perceber os elementos de uma paisagem? Como que a gente observa os elementos de uma paisagem? Como que são percebidos? Lembra que eu falei antes? Essa fotografia retrata uma paisagem natural ou cultural? Justifique sua resposta. Aí vocês respondem essas 4 questões observando a figura. Aí nós temos a número 2. Leia o texto a seguir, depois responda as questões, tá? Então ali, ó, eu vou ler o texto para vocês, tá bom? Vou explicar as 2 atividades, depois a gente resolve. Com o objetivo de melhorar a condição do Parque Regional da Criança no Parque Jaçatuba, em Santo André, grupo de 100 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Unidade 2 do Instituto de Ensino Portinari, no Parque das Nações, produz cartaz protesto. Os textos serão encaminhados para o candidato vencedor do 2º turno das eleições municipais. Sob a coordenação da professora de redação Fabiana Lopes, os estudantes foram até o parque durante o mês para constatar os problemas que vão desde a falta de manutenção dos brinquedos até a existência de lixo nos gramados. Eles viram os problemas e tiraram fotos. Eles estão exercendo a cidadania, salienta a professora. Muitos deles frequentam o parque, assim como muitas famílias da região.
Gustavo José Milian, 11 anos, ficou surpreso quando viu a situação da área verde. Quando eu era menor, o parque era muito bom. Minha família ia todos os feriados e domingos, os brinquedos estavam em ótimas condições, diferentemente de agora. Aí vocês vão responder. Que problemas foram constatados pelos alunos do sexto ano? Qual foi a ação organizada pelos alunos do sexto ano? Tá? Aí depois, de acordo com o texto, qual a importância do Parque Regional da Criança no cotidiano da comunidade? E, em sua opinião, os frequentadores são responsáveis pela conservação e manutenção do parque? Aí vocês vão responder, né? Sim ou não e o porquê, tá? Beleza? Podem começar fazendo a número 2, certo? A número 1, depois a número 2. Beleza? Ô, prof, Oi. eu não entendi muito bem a C. De qual? A Qual que é? Número 2 ou número 1? Da 1. Ó, de que maneira podemos perceber os elementos de uma paisagem? Como que a gente percebe os elementos de uma paisagem? Observa lá na página 332. Todos os elementos visíveis em um momento e lugar formam uma paisagem, certo? Mas, além da visão, nós podemos perceber as paisagens pelas sensações também. Como que? Como a temperatura, né, por meio do tato, os odores por meio do olfato e os sons por meio da audição. Então, a gente pode ter uma paisagem sonora, uma paisagem de odores, né, pelo olfato, certo? Uma paisagem pela temperatura, a gente consegue ver pelo tato, uma área mais fria, uma área mais quente, a gente consegue perceber também, tá? São maneiras de ver uma paisagem, que nem hoje. Hoje a paisagem está gelada. Por quê? Porque você está sentindo que a temperatura está lá embaixo, certo? Tranquilo?